Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem, pessoal, bem-vindo à aula de hoje. O nosso foco, nós vamos mostrar como o Squid funciona, diversas funcionalidades, entre elas como construir listas de acesso, quais são os principais comandos operacionais, os principais softwares de apoio, ou seja, toda a teoria necessária para que você consiga fazer uma prática consciente de como colocar o Squid em produção. Uma das coisas que eu observo no mercado é que muitas pessoas pedem arquivos de configuração de um Squid pronto para colocar o seu ambiente de produção. Senhores, cada caso é um caso. Uma configuração ele tem que estar de acordo com as políticas da empresa, com as políticas estipuladas para se fazer a filtragem de pacote, tá? Ou até mesmo na parte do que tange políticas de armazenamento das informações em cache. Por isso que é muito importante vocês entenderem a teoria, para que depois vocês saibam aplicar todo o conhecimento necessário na construção específica do seu Squid Proxy. Tá? Então essa é a grande dica. Não existe uma configuração padrão. Qualquer configuração é adaptável às políticas de segurança da sua companhia. Então, a partir desse princípio, dentro da primeira topologia básica, nós temos um servidor proxy, que é o nosso Squid, trabalhando no modo tradicional, onde você aponta o proxy no browser do seu navegador, e o seu navegador contacta o servidor proxy, que faz o encaminhamento das suas requisições para um OCS, que seria um servidor de conteúdo. Esse servidor responde para o servidor proxy, que aí então responde para os seus clientes. Então, recapitulando, são duas seções que um proxy armazena, né? Mantém uma seção entre o proxy e o cliente e outra seção entre o proxy e um servidor de objetos externos, que pode ser um servidor FTP, pode ser um servidor web, que é o mais tradicional. Então ele mantém duas seções. Então ele é um encaminhador de requisições. Para você projetar um hardware eficiente para o servidor proxy, é interessante que ele tenha bastante processamento. Por quê? Porque a montagem de uma lista de acesso toma processamento da máquina. Tá? Você tem um subsistema de disco de boa velocidade. Por quê? Porque todas as informações podem ser cacheadas ou não dentro do ambiente de disco. E após isso ele é colocado na memória. Além do que os logs também são registrados no subsistema de entrada e saída de dados, no caso, os discos. Então, um bom proxy ele tem que ter um bom poder de processamento, tem que ter placas de rede de bom desempenho. Então você não vai comprar aquela placa de rede Xing Ling de R$45 aí no feirão de informática, porque isso não se adapta, não se adequa a uma boa política de desempenho da sua solução. Então você vai comprar placas de primeiro nível, como Intel, Broadcom, que são placas clássicas que apresentam um bom desempenho, inclusive usando o recurso de TCP offload, onde todo o processamento é feito na própria placa de rede. Quer dizer, não há necessidade de você jogar esse processamento para a CPU da máquina, deixa a CPU para executar outras tarefas mais nobres, mas toda a parte de controle do tráfego, processamento do tráfego TCP, IP, fica a cargo da placa de rede. E além disso, tem um subsistema de memória bem alto, bem grande, porque quanto mais
cache ele puder armazenar na memória, melhor desempenho, porque a memória tem o tempo de resposta muito melhor do que o disco. Então eu diria que de 4 a 8 GB hoje é o suficiente para ter um bom servidor proxy, tá? E obviamente hoje você tem soluções em SSD em que você consegue colocar armazenamento em baixa latência. Então hoje você consegue unir, por exemplo, disco SAS com SSD. Então você pode muito bem deixar o SSD para estar sendo utilizado como área de armazenamento do cache do seu Squid. Então você consegue manter hoje SSD e discos tradicionais. Então sempre procure deixar o disco de maior velocidade para o subsistema de entrada e saída do seu proxy. Perfeito? Além disso, toda a parte de controle do acesso ao proxy pelo lado do cliente é feito no browser. Então existem algumas configurações que nós vamos aprender a fazer, que nós já vimos na aula passada, em que nós vamos usar WPAD, configurações específicas no servidor DHCP para entregar essa configuração, regras no Firewall permitindo que somente o endereço de origem saia, seja do proxy, e que o destino chegue para o proxy, consigam passar pelo Firewall. Então você consegue, por exemplo, evitar com que o cara baixe um browser externo e tente instalar na máquina, para fazer um bypass no seu servidor proxy. A outra topologia nós chamamos de proxy transparente, onde um firewall se encarrega de fazer uma interceptação de todas as requisições a porta 80, ou por exemplo 443, ou 2021, ou qualquer outra. Ele intercepta esses pedidos e entrega para o processo Squid. Então ele faz um redirecionamento de tráfego. Então qualquer um que tiver os acessos destinados à porta 80, eu vou mandar para o meu proxy. Perfeito? Então essa que é a ideia. Ele faz uma captura daquele tráfego e entrega novamente para o proxy, e o proxy que se encarrega de ir para o mundo externo. Essa é uma das técnicas que você não precisa configurar os browsers dos seus clientes. Então tudo ocorre de forma transparente. Obviamente tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Como vantagem, você não precisa mexer em nenhuma configuração lá do cliente, mas pode haver alguns problemas relacionados a alguns sites que manipulam alguns cabeçalhos específicos provenientes dos servidores de conteúdo, tá? Então eu já vi muito problema, por exemplo, relacionado ao site da Caixa Econômica Federal, tá? Porque ele não consegue tratar direito esse tipo de informação proveniente desses sites. Mas hoje isso já foi corrigido. Só um detalhe, lembrando que duas formas de você fazer o proxy transparente. A primeira, que o pessoal gosta muito de usar, quando você coloca o próprio servidor proxy, o Squid, rodando junto com o firewall tradicional via NetFilter e iptables. E a segunda forma, você teria uma segunda máquina, que é o firewall, onde ele intercepta a requisição da porta 80 ou porta 443, seja lá qual for, e ele redireciona, manda para uma máquina onde vai estar o Squid. Então, duas formas de se construir. Ou você faz o Squid trabalhar junto com o NetFilter iptables, ou eu posso ter um outro firewall qualquer e ele vai fazer o redirect para a máquina onde vai estar o Squid. Então são duas formas de você configurar o proxy transparente. Então nós vamos ver algumas das configurações do Squid. A primeira, nós tratamos a porta
HTTP porta 3128, onde você define qual é a porta que o seu Squid vai trabalhar. Você pode ser qualquer porta. Tá? Normalmente você ou deixa 3128 ou você usa a porta 8080. Então, você pode configurar qualquer porta. Ah, porque eu quero usar 8181, eu quero botar 2222. Você tem 65.536 portas que você pode colocar aí. As mais comuns, as mais conhecidas, são a 3128 e a 8080. O Visible Hostname é o nome do seu servidor proxy. Normalmente é a saída do comando hostname do Linux, em que você executa, vê o nome e você coloca nesse campinho. E a terceira linha define qual é a língua padrão que vai ser utilizado para gerar as mensagens de erro na tela do usuário. Nesse caso aqui, como estão instalando em cima de um CentOS, o local onde está esses arquivos de erro, /OSR share squid errors ptbr, que é o português Brasil. Bem, a próxima configuração trata de quanto de memória RAM vai ser usada pelo cache, tá? Obviamente, quanto mais memória RAM você tiver, maior valor você atribui ao cache main. Lembre-se que quanto mais memória RAM puder armazenar informações do cache, melhor o desempenho. Então, se eu tiver 4 GB de memória, nós vamos fazer um cálculozinho lá na frente, você vai ver que você pode utilizar de 3 a 2,5 GB para entregar para o Squid armazenar as informações, cachear elas o máximo possível na memória RAM. Aqui eu faço um exemplo bem clássico, onde eu digo o seguinte: vamos supor que temos 4 GB de memória. Veja bem, gente, isso aqui é uma técnica que eu já estou ensinando a vocês, técnicas de tuning no Squid, justamente para melhorar o desempenho da solução, tá? Aonde eu estou dizendo o seguinte: você tem 4 GB e dentro de 1 GB todos os processos rodam muito bem. Vamos imaginar que você precisa de mais 512 MB para programas futuros que vão precisar rodar na sua máquina. Obviamente sobra para você 2,5 GB de RAM que não estão sendo usados para nada. Então, a partir desse momento, vamos usar essa memória que está sobrando para ela colocar, para ser utilizada como cache do Squid. Lembre-se que essa configuração é feita em megabytes, tá? Então, você tem que converter 2,5 GB para 2,5 MB. Então, colocamos lá cache main 2.500 megabytes. Essa aqui é a ideia. O próximo parâmetro do nosso arquivo de configuração trata sobre o tamanho máximo de um objeto que pode ficar em memória. O próprio nome já diz, o tamanho máximo dessa informação que pode ficar dentro da memória. Esse parâmetro também é muito importante na otimização de desempenho. Então você tem que procurar saber quais são os tipos de informações que os seus usuários costumam fazer na internet. Então, por exemplo, vocês baixam muito livro, baixam muito material, documentos, planilhas. Então é interessante você ter mais ou menos a ideia do tamanho médio desses parâmetros e aumentar o tamanho dessa informação nesse parâmetro Max Object Size e Memory de acordo com a quantidade de memória que você tem disponível do seu ambiente. Lembrando que quanto mais ele armazenar na memória, mais rápido essa informação é entregue para o usuário. Então aqui, exatamente isso que eu acabei de falar. Como tem um espaço limitado de memória disponível para cache de objetos, nós devemos usar esse espaço de forma otimizada. O tamanho default é 512K. Mas dependendo do tamanho do cache main, poderemos configurar um tamanho maior para esse parâmetro. Então por isso que é interessante vocês terem essa ideia
e configurar eles de forma adequada, de acordo com o tamanho dos objetos que são usados, na verdade são cacheados dentro do Squid. Outro parâmetro importante que determina o tamanho máximo do objeto que vai ficar armazenado em disco, tá? O outro é na memória, é o tamanho mínimo e o tamanho máximo. Lembre-se que no Linux, no caso do Squid, no Linux, o tamanho máximo de download é 16 MB e o mínimo é 0. Tá? Esse é o padrão. Mas nada impede de você aumentar ou diminuir esses valores. Então normalmente, quando o cara baixa arquivos muito grandes, você pode aumentar esses valores. Como, por exemplo, aqui um exemplo clássico de um cara que baixa muito arquivo através do apt-get ou do Windows Update, eu consigo armazenar objetos até maiores dentro do meu disco. Obviamente, fazendo isso daí, eu ganho uma economia de banda muito grande, porque eu evito do proxy ter que ir lá no mundo externo buscar aquela informação. Então eu acabo economizando banda, bastante banda, se eu consigo entregar essas informações no meu cache local. Então aqui o desempenho vai estar ligado diretamente com a banda de uso de internet. O próximo parâmetro é até que ponto o Squid pode começar a se desfazer dos arquivos antigos, fazer um release, para que ele consiga colocar informações mais novas dentro do seu cache. Então aqui eu tenho cache swap low e cache swap high. Então significa o seguinte: se ele ultrapassar os 95% de uso, ele vai começar a descartar os arquivos stale. Stale significa velhos, entre aspas, né? Velhos, até que a porcentagem volte para o número de 90%. Tá? Que aí ele vai buscar pacotes mais novos ou frescos, tá? Onde eu vou fazer o controle. Claro que nós vamos ver ali na frente que existem algoritmos próprios que vão se encarregar de descartar os pacotes velhos em prol dos pacotes novos. Normalmente você não mexe nesse tipo de parâmetro. E aqui estão justamente as políticas que ele utiliza para substituir esse cache. Tá? Então, função: algoritmos usados para limpeza de objetos velhos no cache. São basicamente 3 algoritmos. Tá? O LRU, o GDSF e o LFUDA. Tá? O LRU, ou Least Recently Used, ele começa a descartar os pacotes menos usados recentemente. Esse é o padrão do Squid. Tá? O segundo, que é o Grid Dual Size Frequency, ele tenta manter os objetos mais populares no cache. Tá? E começa a descartar os demais. Qual é a ideia aqui? É que ele consiga ter uma quantidade de acertos muito maior, tá? Mas não se preocupa muito com a economia de banda. Ou seja, se eu tenho um pacote grande, mas ele não é muito popular, ele descarta. Ou seja, está arriscado aqueles pacotezinhos menores, tem uma quantidade de hits, acertos muito maiores, mas em compensação aqueles pacotes maiores que você baixou não vai ter aquela quantidade de acesso, acaba não sendo um pacote muito popular, e aquele acaba descartando, e eu sou obrigado a buscar esses pacotes maiores novamente na rede. Por exemplo, imagine que eu baixei um documento, tá? de 512 MB.
mas eu peguei muito poucos pacotes e eu tive uma quantidade muito mais de hits, de acertos. Então esses pacotes pequenininhos vão ter muito mais, são muito mais populares do que aquele pacotão. Mas em compensação, aquele pacotão influencia diretamente no desempenho, principalmente se você tiver pouca largura de banda. Para resolver esse problema, foi criado o Least Frequently Used with Dynamic Aging, tá? Ou seja, o menos frequente, o menos usados recentemente com envelhecimento dinâmico. Esse que é o nome dele, né? Usado com menos frequência com envelhecimento dinâmico. Então ele tenta manter os arquivos populares mais tempo possível no ambiente, independente se ele é grande ou se ele é pequeno. E ele faz uma coisa seguinte: se ele tem um arquivo grande e ele recebe um único hit, e aquele de menor tamanho recebeu vários hits, ele cria uma igualdade entre esses pacotes, de tal forma que aquele pacote grande começa a ter uma prioridade maior sobre os pacotes pequenos, porque ele cria-se uma igualdade. Então, com isso, ele tenta otimizar também a utilização da largura de banda. Então, como é que você utiliza esse tipo de política no arquivo de configuração? Você tem um parâmetro lá, Memory Replacement Policy, ou seja, parte de substituição na memória. Estou usando o LRU. E para fazer política de substituição no cache de disco, eu estou utilizando o LFUDA. Então esses dois parâmetros têm que estar no arquivo de configuração. Se não tiver, ele parte do princípio que os dois serão LRU. Tá? Esse é o padrão do Squid. Próximo ponto, que é a montagem da estrutura de cache. Senhores, uma coisa importante a se colocar é que a forma como o Squid armazena suas informações no cache não é igual como um sistema de arquivos tradicionais armazena. Tanto que ele tem uma forma, ele tem 3 formas diferentes para fazer isso. Uma é o UFS, o outro é o AUFS e o outro é o Disk Daemon. Tá? São técnicas diferentes para se armazenar informação no cache. Isso significa que não basta você chegar lá e no diretório, por exemplo, barrar o Squid e dar um ls que você vai ver um objeto lá armazenado. Não, é uma forma diferente como você armazena as informações. E uma coisa interessante é que quando você utiliza o Squid junto com o sistema antivírus, o antivírus ele tem que ser passado através de um protocolo especial para que ele consiga escanear essa área do cache. Por quê? Porque o formato é diferente. Então eu tenho como escanear o meu cache à procura de vírus, mas não é eu simplesmente mandar executar o meu antivírus no /var/expor/squid não, tá? Ele vai usar um protocolo especial que se encarrega de conversar com o Squid para que ele faça o escaneamento procurando malware ou outros vírus no seu cache. Então vamos lá. Nesse caso aqui, como é uma instalação padrão no Red Hat, ele cria o spool, a área de cache do /var/expor/squid, que é onde ele armazena essas informações. A primeira informação, 2048, diga quantos mega eu vou utilizar lá de espaço. 2048 mega, ou seja, 2 GB. Se eu tiver um espaço maior, eu mudo esse valor. O 16 e o 256 nós chamamos de L1, L2. O L1 é o primeiro nível do cache, primeiro nível de diretório, que vai ter 16 pastas. E dentro dessa 16, eu vou criar mais 256 dentro de cada uma delas. Tá?
Na maioria das vezes, esse valor aqui é mais do que adequado. Mas nós vamos ver mais na frente que nós podemos melhorar o desempenho da área de cache mexendo nesses parâmetros aí. E obviamente o UFS é qual o sistema de arquivos utilizados para armazenar o seu cache. E aqui eu vou justamente falar sobre esses três métodos. Tá? O UFS é o próprio processo do Squid que é capaz de tratar. Como é o único processo que ele vai se encarregar de tratar todas as requisições de entrada e saída, ele vai ser um processo único capaz de buscar e gravar todas as informações no cache. O problema é que é o único processo que trata isso. Então, se o seu, por exemplo, se o servidor Squid tiver sob alto tráfego, ele pode chegar a 100% de utilização. Então, o servidor proxy sobre alto tráfego não é muito aconselhável você usar o UFS. Para isso, você utiliza uma melhoria desse protocolo, que é o AUFS, que a grande diferença é que ele vai utilizar programação paralela, programação concorrente, através de POSIX threads. Tá? Com isso, ele evita problema de latência gerado pelo UFS, onde eu vou ter que criar bloqueios para não chegar a 100% de uso de CPU. Então, sempre que possível, em nossas configurações, façamos o uso do AUFS se você estiver sob uma carga muito grande de trabalho. E o DISC-D, ele é bem parecido com o AUFS, com a grande diferença é que, de vez de eu estar fazendo o controle através de POSIX threads, eu vou entregar isso a um programa externo, que é o DISC-Daemon, onde eu vou enfileirar a mensagem e vou ter memória compartilhada para isso. No seu caso, Pitanga, qual seria o que você recomendaria numa maior utilização? Eu recomendaria o AUFS para tal. Então aqui está um exemplo clássico de como é que eu posso declarar um tamanho de cache. Lembra que na configuração eu não coloco em giga, tá? Eu coloco a configuração em megabyte. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar giga em mega. Então, para fazer isso, vai pegar 100 GB e vai multiplicar por 1024. Então nós vamos ter 102.400 megabytes. Como eu vou dentro desses 100 GB, eu vou utilizar 50 GB para minha área de cache. Então, primeiro ponto, meu cache de vou colocar como AUFS. A segunda é aonde ele vai criar essa área de cache. Depois vai vir meus 50 GB, 51.200. Depois vai vir meu primeiro nível de L1, 32. E depois vem meu segundo nível, que significa as minhas subpastas dentro desse primeiro nível de 32. Então, podemos calcular quantos objetos podem ser armazenados. A fórmula é simples. Você vai pegar o tamanho, o cache total que você tem, multiplicar por 1024, dividir pela multiplicação de L1, L2 e o tamanho médio dos objetos que ele armazena dentro do seu ambiente. Então, a partir do princípio que cada objeto tem 16 KB, podemos calcular a quantidade de objetos da seguinte maneira: 51.200, que é o tamanho do meu cache, vezes 1024, dividido por 32, que é o meu primeiro nível de L1, vezes o meu segundo nível de L2, vezes o tamanho do objeto. Com isso, nós chegamos a uma média de 200 objetos que podem ser cacheados dentro do sistema de arquivos do Squid. Volto a lembrar que o sistema de arquivos do Squid, que é o UFS, não tem nada a ver com ST3, ST4, Razer, XFS, ou seja lá, sistema de arquivos usados pelo sistema de arquivos tradicionais do Linux. Ele é baseado numa técnica otimizada de armazenamento de objetos dentro dele. Isso não é só para o Squid não, tá? A maioria dos servidores proxy, ele utiliza um método próprio
otimizado para se armazenar os objetos dentro deles. E o Squid não seria diferente disso. Bem, aonde que o Squid guarda todos os logs? Basicamente, ele usa um arquivo dentro dele, que é o Cache Access Log, onde ele aponta a localização. No caso do Red Hat CentOS, o padrão é /var/log squid, que é onde ele coloca todos os logs. Nós vamos ver cada um deles, cada um dos 3 tipos lá dentro do ambiente. Uma outra forma que podemos manipular, na verdade existe uma forma de você manipular o cache do Squid. Significa o seguinte: até que ponto eu posso dizer que um objeto armazenado é fresh? Fresh significa novo ou fresco, ou stale, velho. O objeto ficou novo ou velho. Além disso, podemos também manipular outros cabeçalhos HTTP através do refresh pattern. Então, dentro do Squid, esses 3 parâmetros aí, vocês não modificam, tá? Eles atendem muito bem, em 99,9% o ambiente de um Squid padrão. Tá? Então, normalmente você tem de quanto tempo o Squid vai verificar, ou seja, cada acesso vai verificar quanto tempo ele for atualizado, vai checar o tamanho do arquivo e se o arquivo não mudou. Tá? E se mudou, eu tenho que refrescar, ou seja, eu tenho que validar um objeto que era velho para ele passar a ser novo, ou até mesmo descartar ele do meu cache. E aqui está justamente esse tipo de informação que eu acabei de passar para vocês. O refresh, quer dizer, o padrão de renovação, que é isso que significa refresh pattern. Ele controla como o estado de um objeto que foi cacheado dentro das suas pastas. Isso também pode ser interessante para você aumentar a taxa de acerto e manipular alguns cabeçalhos para garantir que um determinado objeto fique mais tempo dentro do cache do Squid. Tá? A grande vantagem é que podemos usar esse diretivo para alterar o tempo de vida dos objetos armazenados, ou seja, aumentando, deixando um tempo maior dentro do cache para que eu consiga entregar isso para os meus usuários. E a forma como eu escrevo isso é refresh pattern -i, para dizer que posso trabalhar com caixa alta ou caixa baixa, expressão regular expression, valor mínimo, percentual máximo e outras opções. Então, o desenvolvedor ou algumas ferramentas de desenvolvimento podem carregar ou não um time to live lá dentro, um tempo de vida daquele pacote, daquele objeto. O parâmetro min, o próprio nome já diz, né, é o tempo mínimo em minutos na qual o objeto ou uma resposta pode ser considerado fresco. Então, na maioria dos casos, é valor 0. Tá? E não é interessante que você mexa nisso, porque se você tentar trabalhar com páginas dinâmicas, são aquelas páginas que toda hora você altura, normalmente páginas em PHP, em páginas escritas em ASP, você pode ter problemas no acesso a esse tipo de página. Então, normalmente deixa o mínimo em 0. Agora, se você tem certeza que você vai cachear algumas páginas externas em que você sabe que esse conteúdo não tem qualquer tipo de suporte a conteúdo dinâmico, aí sim você pode manipular um min. No mundo tradicional, que a maioria de vocês estão acostumados a atuar, você coloca o min em
0. O parâmetro percent, que vem logo após, determina o tempo de sobrevivência desse objeto que foi cacheado, na falta do cabeçalho experience, definido pelo servidor de conteúdo. Então aqui diz o seguinte: o tempo de vida é considerado por ser a diferença entre o tempo de extração dos cabeçalhos last modified e o cabeçalho date. Aí eu coloquei o seguinte: isso aqui são coisas que eu fui escrevendo, tá? Assim, se configurarmos percent para 50 e a diferença entre o cabeçalho last modified e date for de 1 hora, então eu consigo garantir que o objeto vai estar fresco por mais de 30 minutos. Só dizendo isso, só manipulando esse campo. Dou uma garantia a mais para que aquela informação fique armazenada no Squid. Aí aqui tem outros pontos, que é o response age, que é um outro cabeçalho. É o tempo em que desde que passou a resposta entregue pelo servidor web e foi validado pelo Squid para a condição de fresco ou novo. A quantidade de response age para o tempo de vida de um objeto é denominado como LM factor no mundo Squid, ou seja, o mundo Squid usa um nome específico para tratar a taxa de resposta. Então, baseado nessa informação, podemos definir quando um objeto cacheado é considerado velho ou fresco. Mas uma coisa é o seguinte: se uma página, um objeto que foi armazenado, vier com um cabeçalho experience setado, ele faz um bypass em cima dos valores de min e max. Por quê? Porque eu tenho valor. Se eu tenho valor, eu sei quanto tempo vai expirar. Então os valores mínimos e máximos não são utilizados no cálculo para saber se está fresco ou não. Então, um objeto é considerado velho se o tempo expirado que foi mencionado no cabeçalho HTTP response está no passado. Ou seja, já ultrapassou aquele valor. Então ele é velho. Obviamente, ele é novo se esse tempo está no futuro. É questão lógica. Se está no passado, é velho. Se está no futuro, é novo. Então, ele é velho se o response age é maior que o valor de max, que também tem todo sentido. Se eu ultrapassei o max, então ele é velho. Se esse valor for menor, então eu tenho fresco, que é essa parte aqui. Se o response é menor que o valor de min, então ele está fresco, o que faz sentido. Então, o fator LM é menor do que o valor de percent. E se nenhuma dessas aqui se encaixar, obviamente ele é considerado velho. E aqui outra brincadeira. Então aqui, ó, vamos ver um exemplo de um refresh path e calcular o tempo de, eu até coloquei como brincadeira, né, frescura. Na verdade é quanto tempo que chamamos de novo é o objeto. Eu coloquei frescura justamente porque o americano gosta de usar o termo freshness. Então, quanto fresco é um objeto. Então aqui, ó, refresh pattern, -i, aqui um site exemplo.com.br, teste.jpg, 60% 1440. Então, a partir do princípio que o cliente pediu essa página há 1 hora atrás, e a imagem foi criada ou modificada 6 horas atrás, então, e assumindo que o servidor web não apresentou o tempo de expiração, lembre-se que se ele apresentou o tempo de expiração, então, se ele ultrapassar o tempo de expiração, ele é velho, independente dos valores de max e min. Então, o tempo de requisição foi 6 menos 1, que é o tempo que a imagem foi criada, é o tempo que eu pedi. Então, o tempo máximo de requisição foram 5 horas. Atualmente, o tempo de resposta é 1 hora, porque foi exatamente 1 hora que eu pedi aquele objeto. E o fator
é 1/5, que é a última hora dividido pelo máximo que ele foi criado. E então conseguiu um valor de LM Factor de 20%. Só lembrando que o LM Factor, cadê? Tá aqui, ó. A taxa de response age para o tempo de vida de um objeto é denominado como LM Factor. Então foi justamente o que nós pegamos aqui. O response age, que é o fator 1, que é o tempo máximo que eu requisitei, e 5 horas foi a última hora que ele foi criado. Se dividindo isso, eu encontro 0,20 e vai me dar 20%. Então, o response age é 60 minutos. Ou seja, é um valor menor que 1440. Então eu não posso determinar ainda se ele está fresco ou não. Se ele passar o valor max, eu posso dizer para você que ele está velho. O LM Factor é 20%. Na qual é menor que 60%, que está aqui. Assim, se ele não ultrapassou essa porcentagem, então ele é novo. E quanto tempo ele vai levar para expirar? Se o tempo a idade do objeto, o tempo de velhice do objeto, né, que é justamente essa, 5 horas, que o percentual é 60%, eu vou multiplicar isso e dividir por 100. E eu vou encontrar 3 horas. Menos 1 hora que ele foi requisitado, ele vai estar velho depois que passar 2 horas. Então isso aqui é só uma forma de vocês entenderem como é que o Squid vai fazer o cálculo caso vocês queiram manipular o refresh pattern. Lembrando que vocês podem fazer isso, mas depois que vocês dominarem muito bem a teoria e saber tratar exatamente em quais sites você vai criar um tratamento padrão para objetos velhos e novos do Squid. Então isso é uma feature avançada para vocês manipularem, aprenderem a manipular. Então, outro conceito agora aqui é as listas de controle de acesso. Bem, senhores, uma coisa que o Squid pode fazer é controlar o acesso aos seus conteúdos. E são vários desses parâmetros. Mas o que vem a ser uma ACL? Então, antes de a gente começar, vamos entender o que significa uma ACL. Uma ACL nada mais é do que uma lista de tarefas, em que eu tenho uma lista ordenada de funções oito, 9, vou botar uma lista aqui, 10 listas de tarefas, e aquela que combinar eu não preciso checar as outras. Então, por exemplo, vamos fazer uma lista aqui de condições em que eu preciso entrar num show. Então, a primeira coisa para mim entrar numa lista, que seria uma festa chique, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que entrar com roupas esporte fino. E outra coisa, eu tenho que verificar se o cara está usando ou não sapato. Tem que estar de sapato, não pode estar de tênis. Uma outra forma, ele tem que ter idade maior de 18 anos. E tenho aqui também, ele tem que saber se ele tem convite.
Então vamos brincar com essa lista ordenada aqui. Então temos três coisas que devem ser satisfeitas para que ele consiga entrar na festa. Olha como a posição das regras tem um efeito muito grande no servidor proxy. Quais dessas regras eu deveria colocar primeiro? Roupa de esporte fino, sapato, idade de 18 anos, convite. Então, por exemplo, na minha visão, a primeira coisa que eu tenho que checar é se o cara tem convite. Se o cara tem convite, ele pode entrar. Sim ou não? Eu diria para vocês que não. Primeiro, ele tem que mostrar a identidade para mostrar que tem 18 anos. Depois, eu verifico o convite. Porque se tiver idade menor, 17 anos, eu não preciso nem olhar o convite. Perfeito? Depois que ele tem o convite, eu vou verificar se ele tem roupas esporte fino. E depois eu vou checar o sapato. Aí vem a pergunta: será que realmente essa lista tem bom desempenho? Eu vou dizer para vocês o seguinte: se o cara chegar de tênis, será que eu preciso verificar preciso checar a identidade dele, verificar se ele tem convite ou se o restante da roupa está adequada ou não? Então, se vocês parar para observar, uma das primeiras coisas que eu poderia verificar é o sapato, porque independente das outras, se ele não tiver com o sapato adequado, eu não preciso nem olhar o restante. Segundo ponto, se ele estiver com as roupas de esporte fino adequada, eu nem preciso olhar se ele tem 18 anos, se tem convite. Terceiro ponto, antes de pedir o convite para ele, eu já peço, vai verificar a idade. Por quê? O cara pode ter 17 anos, mas tem convite. Será que eu vou deixar o cara entrar? Não. Ele só pode entrar se ele tiver mais de 18 anos e ter convite. Então, eu vou verificar a idade. E depois disso tudo é que eu vou olhar o convite. Tá vendo, senhores? Como montar um conjunto de regras para acelerar o processo não é uma coisa simples. Depende de muitos fatores. Você tem que pensar, raciocinar, pensar realmente como se fosse um proxy para otimizar as regras. Então é o seguinte: se o cara vir com tênis, independente de olhar se ele está com o restante das roupas adequadas, independente de olhar a identidade dele, ou independente de verificar se ele tem convite, se ele não atender o mínimo necessário, que é estar com sapato, ele não entra na festa. Depois de verificar se ele está com sapato ou tênis, eu vou verificar se o restante da roupa que ele está é realmente uma roupa adequada para entrar no meu ambiente. Independente de eu checar a idade, eu verificar se ele tem convite, porque ali mesmo eu já bloqueio ele. Depois eu vou lá e verifico a idade do cara. Tem 17 anos? Beleza, então daqui mesmo você vai embora. Não vou nem perder tempo de passar para a linha de baixo. Tá? E o cara tem 18 anos? Tem. Então, agora eu vou checar seu convite. Tem, você entra. Então, isso é um exemplo clássico de como uma lista de controle de acessos funciona. Só que existem dois tipos de políticas: allow e deny. Permitir ou negar.
Existe a política permissiva, que diz o seguinte: tudo pode, a não ser deixa eu mudar aqui. Tudo pode, a não ser o que for explicitamente negado. Ou seja, tudo é allow, e eu só vou usando deny para negar. Existe a regra restritiva. Tudo é negado, a não ser o que for explicitamente permitido. Ou seja, eu já começo negando tudo, a não ser aquilo que eu for explicitamente permitindo. Allow. No outro é o inverso, eu tenho deny, e o restante allow. Perfeito? Então aqui eu tenho uma política restritiva, eu nego tudo a não ser o que é explicitamente permitido, e aqui eu tenho uma política permissiva, eu permito tudo a não ser aquilo que eu estou explicitamente negando. Então, senhores, esses dois conceitos são fundamentais. Entendeu isso daqui, vocês conseguem construir regras para firewall, para proxy, para qualquer coisa baseado nesses conceitos. Uma vez entendido esse parâmetro, agora temos condições de continuarmos. Então, o que nós podemos usar para controle? Podemos usar filtro pela source, SRC significa source, origem. Eu posso ter por DST, que não está aqui, mas é por destino. Eu posso time, para filtrar por hora ou dia na semana. Eu posso usar um URL path regex para manipular o complemento de uma URL. Eu posso filtrar uma string específica. Vamos usar muito isso daqui. Vamos fazer um filtro dentro de uma string de uma URL. Eu posso ter uma ACL, que nós chamamos lenta, onde existe resolução de nomes, como o destination domain, dest domain. Faça um filtro especificamente pelo um destino de um domínio. Eu também posso fazer pela origem. Eu posso ter parâmetros para trabalhar com autenticação. Eu posso manipular pela tabela ARP. Eu posso manipular por protocolo, por porta, conexões máximas. Então existem várias formas, vários filtros específicos para trabalhar. Tem um ident por identidade, tem uma infinidade. As mais comuns são essas aqui. As mais comuns. Mas existem várias. Tá? Para criar uma CL, uma lista de controle de acesso, normalmente você coloca a CL, um nome, define o tipo da CL e o que você quer que ela faça. Exemplo: HTTP, a ACL, aqui é uma regra para permitir. Toda vez que você cria uma ACL, você pode escrever quantas ACLs vocês quiserem, tá? Escrever uma ACL, bote isso na cabeça de vocês. Escrever uma ACL não quer dizer que eu estou aplicando a ACL. As pessoas têm uma confusão muito grande. Acham que eu escrevi a ACL que ela está sendo executada naquele momento. Não.
quem aplica a ACL é o HTTP Access, onde você pode colocar o allow, que significa permitir, ou deny, para negar. Tá? Então aqui, se eu quero permitir uma ACL, HTTP Access, allow, nome da série que eu criei. Para me negar, HTTP Access, deny, nome ACL. Então imagine que eu estou criando aqui 3 ACLs. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Eu estou fazendo um filtro pelo endereço de origem. Então vamos dizer o seguinte, a máquina 1, o endereço de origem dela é o 92.168.201, a máquina 2, 202, máquina 3, 203. Opa! E aqui eu estou criando uma CL parte da manhã, time, das 7 até as 11h30. E a CL almoço, das 12 até as 14. Agora eu vou criar uma regra, ó. Permita, ó, aplique a CL. Então, ó, a partir daqui que é a lógica. Independente de como isso aqui está escrito, tá? A lógica, aquele 1, 2, 3, 4 que nós fizemos a brincadeira, funciona a partir de agora, ó. Aqui está a lógica. Eu vou permitir a máquina 1 parte manhã. Então, ele vai aplicar essas duas regras. Endereço de IP de origem, 192.201. Se essa máquina está permitido dentro do horário das 7 às 11h30. Se não tiver nesse horário, se tiver nesse horário, ele executa essa CL. Tá? E nem olha o restante. Ele parte para o segundo. HTTP Access allow máquina 2 parte manhã. Então, a máquina 2, que é o IP 200, está dentro da faixa? Está dentro dessa faixa? Tá. Então pode acessar. Agora, se nenhuma dessas, nem a máquina 1, máquina 2, mas eu estou passando a regra agora, allow máquina 2 almoço. A máquina 2, o 92.202, só vai acessar na hora do almoço, ou seja, na hora que tiver no horário de 12 às 14. Às 14. Então aqui você vê como é que essas regras são aplicadas. Vamos ver agora um outro exemplo. Eu declarei aqui 3 ACLs. Primeiro, eu tenho uma ACL chamada acesso total, SUS, e ele está apontando para um arquivo que eu estou chamando acesso total, onde vocês vão colocar os IPs de origem. Depois eu tenho uma outra ACL dizendo o seguinte, acesso restrito, SUS, onde eu vou ter os IPs das máquinas que vão ter o acesso restrito. E um ACL bloqueado, onde eu vou ter as palavras cadastradas, independente se é maiúsculo ou minúsculo, que é o "-i", onde vai estar bloqueado. Tá? Então significa o seguinte, primeiro, como é que funciona novamente uma ACL? Ele é uma lista que vai de cima para baixo. Aqui ele passar, ele executa e não olha os demais. Então, por exemplo, se eu tiver um IP cadastrado aqui, o 92.168.0.1, dentro desse arquivo, o que ele vai fazer? Eu estou deixando acesso total. Então ele vai acessar isso daqui e não vai para os demais. Agora, se meu IP não tiver aqui dentro, ele vai procurar se aquilo ali está numa palavra negada. Se o cara digitou lá um site pornográfico, por exemplo, onde eu criei aqui um ACL bloqueado, vai estar todos os sites que eu não quero. É um site pornográfico, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai bloquear esse conteúdo. Uma vez que ele caiu nessa regra aqui, ele não passa para as demais. Novamente,
Tem o IP cadastrado aqui, acesso restrito. Tem um allow aqui. Então, se o IP desse cara não está em acesso total, veja bem, ó, se o IP dele não está em acesso total, ele vai para a próxima regra. Verifica se ele digitou alguma palavra não autorizada. Se ele não digitou nenhuma palavra não autorizada, ele passa para a linha de baixo e verifica se o IP dele está dentro do arquivo acesso restrito. Se tiver, ele acessa. Se não tiver, ele cai na última regra, que é deny all, ou seja, nega qualquer outra coisa. Ou seja, se o IP do cara não está aqui, se ele não digitou nenhuma palavra que eu digo como restrita, se o IP dele não está dentro do arquivo acesso restrito, então lá no final aplica-se a última regra, que é negar tudo. Então é assim que funciona a nossa regra. Fez o match, combinou, ele executa aquela regra e não olha as demais. É por padrão, sempre no final de todas as regras, nós usarmos um HTTP Access Deny All. Por quê? Porque o comportamento do Squid é o seguinte: se eu tenho um allow antes, a última ele usa um deny. Se eu tiver um deny por último, ele coloca como última regra embutida um allow, ou seja, sempre o inverso. Então, para garantir que não ocorra erros na configuração, vocês sempre coloquem deny all na última linha do Squid. Então isso é muito importante. O próximo conjunto de regras, nós usamos o Destination Domain. O Destination Domain é o que nós chamamos de uma Slow ACL. Por quê? Porque ele necessita de uma resolução de nomes. Então, por exemplo, se eu quero bloquear determinado tipo de site, eu posso usar o Destination Domain para tal. Então, por exemplo, eu tô aqui bloqueando, estou criando uma ACL chamado bloqueados, ACL chamado bloqueados, cujo destino, domínio de destino é Orkut, www.orkut e playboy.abril.com.br. Então isso tudo aqui está numa linha só. E aqui eu aplico a regra HTTP Access Deny bloqueados. Ou seja, ele vai bloquear qualquer site que eu tento acessar como orkut.com, www.orkut.com, playboy.abril.com.br, ele vai bloquear. Mas lembre-se que isso aqui necessita de uma resolução de nomes. Então, se o seu DNS não tiver configurado de forma adequada, ou se o tempo de resposta do seu DNS for lento e estiver com problema, o seu Squid vai ficar lento. Tá? Agora, eu também posso criar um arquivo em que vai conter todos os domínios que eu queira. Então, basta eu tirar esse Orkut, www.orkut aqui, e colocar o diretório onde eu quero colocar os arquivos. Eu gosto muito mais dessa segunda opção. Agora, imagine que você tem um domínio onde você tem vários subdomínios dentro dele. Por exemplo, ali eu tive que bloquear www.orkut.com, tive que bloquear orkut.com. Agora você imagina tendo que bloquear vários subdomínios. Pô, se você tivesse que cadastrar cada um desses subdomínios, você vai ter uma dor de cabeça. Então, se nós colocarmos um ponto, ele único, por exemplo, ponto.exemplo.com, ele é tratado como um wildcard, tá? Ou chamamos de coringa, onde tudo que tiver à esquerda vai ser bloqueado. Então, tudo que tiver sobre o domínio exemplo.com
vai ser bloqueado. Então, exemplo, claro, qualquer ACL exemplo, destination-domain.exemplo.com. Eu coloquei lá br.exemplo.com, vídeo.exemplo.com, news.exemplo.com. Desde que eu colocasse lá um access, HTTP access, exemplo deny. Aí tudo que tiver os domínios anteriores, exemplos.com, serão bloqueados. Então, a forma mais simples de você bloquear um subdomínio. Então, agora ele é bem parecido com aquele conjunto de regras, né? Então, por exemplo, tudo que você pode, isso aqui é uma regra bem interessante, que é que eu estou permitindo tudo, tá? E se não tiver nos sites que eu estou permitindo, ele vai bloquear. É uma regra altamente restritiva. Então, eu tenho lá ACL, permitidos, URL-I, todos os sites que você pode visitar, tá? E daqui eu estou ativando a regra. Allow permitidos. Se não se encaixar nisso daqui, ele nega tudo. Então, por exemplo, você está na sua empresa. Você é uma empresa que trabalha com a Bolsa de Valores. Então, basicamente, o que você faz é consultar sites de banco. Esse é um exemplo clássico. Então, você pode cadastrar todos os sites, todos os bancos em permitidos, e qualquer outra coisa que o cara queira acessar, você nega. Então, isso é uma política extremamente restritiva. Isso é uma política meio complicada, porque para você administrar isso é extremamente difícil, extremamente chato de você bloquear esse tipo de estrutura. Mas se o seu ambiente só permite que você acesse determinados sites em específico, de forma específica, você pode usar a montagem dessa regra aqui para controlar o acesso dos seus usuários. Uma outra forma é você bloquear isso pelo endereço de destino. Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma série chamada IPs bloqueados, cujos destinos são esses daqui. E aqui eu estou negando. Então, todos os IPs que eu coloquei aqui, eles são negados. Eu estou negando a ACL IPs bloqueados. Agora, imagine uma seguinte situação. Uma situação bem específica. Eu criei duas URLs aqui. Duas ACLs. Uma lista negra e uma lista branca. Onde aqui eu vou ter todos os sites que fazem parte da minha lista negra e os sites da minha lista branca. Então imagine a seguinte condição. Você quer bloquear a palavra sexo. Bem, a palavra sexo pode significar pornografia ou não. Por exemplo, imagine que eu estou estudando uma situação de sexologia. Só que você colocou na sua lista negra a palavra sexo como uma palavra-chave pornográfica. Mas na verdade não é. Então o que você teria que fazer? Então, antes dele bloquear aquela palavra, eu vou cadastrar um site, por exemplo, www. Vou colocar assim para ficar mais fácil vocês entenderem. Imagine que sexo é uma palavra que para você tem a denominação de pornografia. Só para ficar mais claro. Aí o que acontece? Se eu cair na regra, tudo que é sexo vai ser o que? Deny, negado. Vai ser deny. Só que o cara colocou a palavra, ele está pesquisando, ele colocou www.sexologia.com.br. Bom, mas isso aqui não é site pornográfico. Então o que você teria que fazer? Você teria que criar uma lista branca
E dentro da lista branca você vai dizer o seguinte, não, www.sexologia.com.br ao permitido. E qualquer outra coisa que tiver sexo, eu vou fazer um quê? Deny. Perfeito? Então, na nossa configuração padrão que eu for criar mais lá na frente, vocês vão ver que eu crio uma lista branca, justamente para evitar esse tipo de problema. Eu já cadastro algumas palavras-chave que não são consideradas ofensivas na minha política, veja bem, na minha política, para que ele seja permitido, porque senão ele pode ser enquadrado como uma palavra não permitida. Então aí nós criamos uma lista branca e a nossa lista negra. Então, esse tipo de coisa aqui é fundamental vocês criarem dentro do seu ambiente. Então, bem parecido, só que você pode criar como destination domain. Eu prefiro mil vezes o URL regex, mas se você quiser fazer por domínio, não há problema nenhum, tá? E aqui exemplo de quando estava tentando acessar a página, ele me gerou um acesso não autorizado. Enquadrou, gerou mensagem. Aqui eu posso fazer um bloqueio por horário, tá? Então aqui eu estou dizendo o seguinte: ACL madrugada, time das 0 horas até as 6 da manhã. Então, dentro desse cara aqui, eu estou negando o acesso madrugada. Ou seja, ninguém vai acessar a internet dentro desse horário, tá? E no horário do almoço também. ACL almoço, time, meio-dia até às 14 horas, eu estou negando. Lembre-se que escrever ACL, olha só, se eu volto a falar, escrever a ACL em si, eu estou escrevendo como é que vai ser a regra. Quem aplica é o HTTP Access. Então, por exemplo, se eu tivesse com essas duas regras aqui invertidas, a ordem que vale é do HTTP Access, tá? Deixo isso bem claro para vocês. Novamente, ó. Então, ó. ACL, almoço, time, meio-dia às 14, HTTP Access, allow almoço. Agora, observe um erro desse arquivo de configuração. Aqui eu estou dizendo o seguinte: se ele tentar acessar no horário do almoço, eu estou permitido. Então, se ele bater essa regra aqui, ele não vai verificar as demais. Então, o correto, o que deveria ser feito aqui? Olha só como é que isso influencia a ordem das regras, tá? Então, o primeiro passo, eu passar por esses conjuntos de regras aqui. Ou seja, eu vou passar pelo... O ideal é eu ter o HTTP Access Deny. Eu vou só na aplicação bloqueados. Então, independente de qualquer hora que ele tiver, se ele tiver alguma palavra bloqueada, ele já bloqueia. Independente se ele está no horário ou não, se ele acessar algum arquivo de extensão não autorizado, ele é bloqueado. Aí
Aí então, se ele estiver no horário do almoço, allow almoço. E vou deixar ele acessar. Perfeito? Então a ordem da montagem disso daqui, vocês vão ver que aqui está montado de forma errada, porque se ele estiver dentro do horário dele, ele nem vai olhar as outras. Na verdade, ele tem que primeiro olhar tudo que eu queira bloquear, para depois aquilo que eu quero permitir. Então, e sempre no final você nega tudo. Se não se enquadrar, nega. Perfeito? Então, se você inverter isso daqui, se isso daqui viesse para cá e ele estivesse no horário de almoço dele, ele ia executar essa regra aqui e não ia olhar as outras. Então, se aqui ele digitasse lá www.sexo.com.br, ele não ia verificar isso daqui, e o cara ia conseguir acessar os sites pornográficos, justamente porque posicionou a regra no lugar errado. Então lembre-se, a regra que combinar ele executa e não olha as outras. Então aqui a primeira regra é: tem uma palavra bloqueada? Não, então vai para a próxima. Tem uma extensão de arquivo não autorizada? Não, vai para a próxima. Tá no horário de almoço? Não. Desculpe, tá. Então, executa essa regra. Então, essa é a ordem que vocês têm que pensar na hora que for montar as ACLs. Se vocês entenderem isso, vocês não vão sentir dificuldade nenhuma de trabalhar com a ACL no Linux. Isso é muito importante. Vocês rascunharem essa ordem e pensar exatamente como eu estou pensando aqui. Eu pego o meu conjunto de HTTPX, HTTP Access e vou montando. Exemplo. Vou pegar aqui um outro exemplo claro do nosso arquivo de Squid que eu mandei para vocês. Vou pegar aqui. Preste atenção. Aqui eu escrevi as minhas regras. As minhas ACLs. Então vou passar cada uma delas. A minha primeira ACL eu estou dizendo estou dizendo que todo mundo que está na minha rede é minha rede local, 92.168.1.0. Aqui é a minha ACL que eu estou chamando sites OK, destination domain, são todos que são os domínios, né? São meus sites que eu estou permitindo. Observe que isso aqui é minha lista branca e logo embaixo tem a minha lista negra. Aqui eu estou trabalhando com o site. Quando estou trabalhando com destination domain, eu estou trabalhando com domínios de destino. Aqui novamente eu tenho uma outra lista branca e uma outra lista negra. Aqui para palavras, ó. Palavras OK e palavras não OK. São palavras bloqueadas, não permitidas. Então, novamente. E aqui eu montei uma ACL para que eu estou colocando todas as extensões, verificar as extensões de arquivo, que eu estou chamando de download proibidos, e aqui os IPs que eu quero bloquear. Então olha só. Aqui começa a ordem da brincadeira. Então, se for um site permitido, então bloqueia. Se for um site bloqueado, eu nego. Então, se encaixar aqui, aí vai passando um por um. Se cair uma palavra não autorizada, ele bloqueia. Desculpa, aqui tá errado. Aqui é allow. Palavras OK, não, tá certo. Tá certo. Palavras OK tá aqui.
palavras não ok, deny, download proibido eu nego, e bloqueio IP, que são range de IPs bloqueados. Mas olha só, essa regra aqui está numa posição errada. Essa regra aqui deveria e deve estar aqui, ó. Porque se é um IP bloqueado, eu não preciso passar ele em todos os outros para chegar ele aqui em último. Porque se não for um IP autorizado, eu já estou bloqueando no início. Não precisa nem verificar a palavra se o cara digitou ou não. Simplesmente o cara não tem autorização. Então, só nessa mexida aqui, senhores, só nessa mexida, eu já estou ganhando desempenho. Eu estou evitando que ele passe todas essas regras aqui. Ainda tem aqui, ó, permitir o IP local, permitir acesso à minha rede local e negar tudo caso não se enquadre em nenhuma dessas regras. Quer dizer, isso aqui estava posicionado no lugar errado. Então, na hora que vocês forem fazer análise, senhores, façam análise de como as regras são aplicadas no HTTP Access, porque a ordem disso daqui não quer dizer nada. Se você observar que a rede local está lá em cima, mas onde eu estou aplicando a regra está aqui embaixo. Então, o que interessa é o HTTP Access. Isso uma das coisas que o pessoal se confunde muito, mas muito mesmo, tá? Que a pessoa pensa que eu escrevi a série aqui em cima, eu tenho que executar o HTTP logo embaixo. A resposta é não, tá? Você escreve as regras e com o HTTP Access que você aplica. Então, vocês têm que se preocupar com a ordem na qual estou aplicando as ACLs. Então, vocês vão se preocupar com a diretiva HTTP Access. Então, primeiro, eu bloqueio qualquer IP que não esteja autorizado. Depois entra a minha lista branca. Permite os sites autorizados. Depois, nego os sites não autorizados. Depois, permito as palavras autorizadas. Depois, nego as palavras não autorizadas. E depois, nego os downloads daquelas extensões que eu não quero que você baixe. Depois, permito localhost, que é 127.0.0.0.1/8. E permito a subrede 192.168.1.0, que é minha subrede autorizada. E se não encaixar nenhuma dessas regras, eu aplico o deny all lá embaixo. Senhores, volto novamente a falar. Entendeu isso? Vocês estão de bem com o Squid. Entendeu isso? Nossa Senhora. Agora tudo fica fácil. Que o grande problema do pessoal do Squid é justamente entender como é a ordem que aplica as regras. Isso é muito importante. Muito importante. Tá? E novamente aqui, a ordem. Estou permitindo o Orkut na hora do almoço. Obviamente, se não se encaixar nisso daqui, Orkut almoço, dentro desse horário, eu vou negar acesso. Então, também posso aplicar isso, a regra também de por dia de semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e todos os outros dias. Então aqui eu escrevi 3 regrinhas. Horário da manhã, hora, todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 9 às 12h59. É o meu horário da manhã. Todos os dias, all weekdays, das 13 até as 13h59 é o meu horário de almoço. E minha parte da tarde, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 14 às 18. Então eu quero dizer o seguinte, eu só vou deixar os meus usuários acessar o YouTube do escritório somente na hora do almoço. Então eu escrevi aqui mais 2 ACLs, ó. ACL YouTube, que é o nome da minha regra, destination domain.youtube.com e a série escritório destination domain
Então o subdomínio officeexample.com. Então, HTTP Access Allow Escritório. Ou seja, qualquer um que estiver acessando os sites da minha empresa está permitido. Agora, se o cara não acessou o site da minha empresa, ele vai cair na segunda. Estou acessando o YouTube? Não estou acessando outro site, mas não é o YouTube. Então nega tudo. Então essa é a primeira situação. Primeira situação, acessou o site do escritório, não cai, não executa nenhum dos outros dois. Segunda condição, eu vou acessar www.globo.com. Cai na primeira regra. Por acaso o destino é o domínio da minha empresa? Não, então vai para o segundo. Aí eu caio na segunda série, que é YouTube. O domínio, por acaso, é youtube.com? Não. Por quê? Porque é o globo.com. Então, se é globo.com, eu nego tudo. Então, o cara não consegue acessar. Agora, a última condição. Botei lá, www.youtube.com. Caiu na primeira regra. O destino é o domínio do escritório? Não, então cai. HTTP allow YouTube... Cai no site do YouTube? Sim. O destino é YouTube. Por acaso, é no horário de almoço? Porque quando eu coloquei a exclamação na frente, eu estou negando. Então, se não é horário da manhã, ou se não é horário da tarde, só pode ser horário do almoço. Então, pode. Aí, nesse caso aqui, o cara vai estar acessando. Também poderia escrever HTTP Access allow YouTube almoço HRS. Mas também posso escrever diferente de manhã e diferente de tarde. Se é diferente da manhã e se é diferente do horário da tarde, só pode ser no horário do almoço. Aí, nesse caso aqui, ele executa esta regrinha daqui ao lado. Perfeito? MAC address. Bem, senhor, você também pode controlar, desde que o seu script tenha sido compilado com suporte ao protocolo ARP, que é um protocolo de camada 2 do padrão Ethernet. Eu posso fazer um controle de MAC, liberando quais são os MACs que podem acessar ou não. Obviamente, você vai colocar essa regra lá no final. Vai colocar essa regra lá no final, antes você vai estar depois de descobrir todas as regras de negação de site, lá no finalzinho mesmo. E aqui eu estou dizendo que ele vai ter um arquivinho onde vai estar todos os MACs que você queira liberar. E você vai cadastrando todos os MACs, endereços físicos das placas de rede que vão ter acesso via SQUID, pela placa, pelo endereço físico das placas de rede. O problema é esse. Qualquer um consegue mudar o MAC da placa de rede. Então esse controle, senhores, é meio furado, tá? Então aqui eu tenho um exemplo clássico, que eu fiz um script aqui, de como é que eu posso alterar o MAC address. Então eu posso capturar o MAC address na minha rede e clonar o MAC dele. Então eu desligo a interface, leio o novo MAC e aplico o novo MAC daqueles que estão cadastrados e levanto a interface. Ou seja, a minha máquina agora pode ter um MAC address permitido dentro do meu ambiente. Ou seja, eu pego o MAC address da máquina que está ligada, dou lá o ifconfig, ou eu posso dar lá um ipconfig/all, pego o MAC address, cadastro aqui, desligo aquela máquina e eu vou estar navegando no lugar dela. Ou então, se eu estou com Linux, Windows, eu também consigo mudar o MAC address dela. Então, um exemplo clássico aqui, que eu estou mudando as propriedades da minha placa de rede e estou mudando o MAC dela. Posso pegar e colocar o MAC address numa máquina que tem acesso à minha rede. Então, o controle de MAC pode até surtir algum efeito, mas lembre-se que não é o suficiente para tudo, tá? E qualquer um consegue burlar o endereço físico da sua placa de rede. Por quê?
que apesar dele vir gravado fisicamente na placa de rede, quando você inicializa o sistema operacional, ele copia o seu MAC address para a memória. Uma vez estando na memória, ele não consulta mais a placa de rede. E a partir daí eu altero a hora que eu quiser e bem entender.